Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, você vai aprender a programar em texto estruturado a cena 13, Paletize, do Factorio. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like. E se não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Dessa maneira, vocês vão me ajudar bastante e eu posso estar trazendo cada vez mais conteúdo. Agora, vamos abrir o projeto base 4. Se você não viu os vídeos intitulados Programação de CLP em texto estruturado, Cena 5 Assembler e o Cena 10 Elevator Advanced, eu recomendo muito que você assista. No vídeo da Cena 5, nós criamos o projeto base 4, que contém configurações necessárias para que o Codes possa se comunicar com o Factorio via Modbus TCP/IP, onde o Codes atuará como mestre e o Factorio como escravo. Além dessas configurações de comunicação, ele vem com uma GVL e uma pool base. No vídeo da cena 10, nós modificamos essa pool, adicionando o modo de emergência. Essa pool base 2 e a GVL eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo, em um bloco de notas. Então agora vamos em File, Save Project As. Vamos nomear o nosso projeto como Paletize. Pronto, nosso projeto está criado. Agora vamos em Modbus TCP Slave, Modbus Slave Channel e adicionar canal. Canal 0 eu vou nomear para entradas digitais. As entradas digitais nós mapeamos através da função 2. Temos um total de 15. O canal 1 eu vou renomear para saídas digitais. Temos um total de 17. E nós mapeamos as saídas digitais através da função 15. Agora vamos adicionar o canal 2, que eu vou chamar de saída analógica. Temos uma saída analógica. Uma saída analógica nós mapeamos utilizando a função 6. Agora vamos aqui adicionar as variáveis. Essa GVL, que está nesse bloco de notas, eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Tá? Tem já mapeada a saída analógica, que é o display que vai exibir a contagem de peças. Temos as saídas digitais, as entradas digitais e algumas outras variáveis que a gente vai estar utilizando durante a nossa programação. Vou fechar aqui, fechar aqui. A pool base continua o mesmo. Agora vamos em Application, adicionar objeto, pool. Essa pool eu vou nomear como Paletize. Adicionar. E temos que adicionar ela aqui na main task também. Adicionar objeto, Program Call. Clica nos três pontinhos, expande a opção Application e adiciona a pool Paletize. Vamos adicionar a programação.
Essa poke que eu programei aqui nesse bloco de notas também vai para a descrição do vídeo. Então a gente vai configurar agora o Factorial. Depois a gente faz a revisão da programação. Então vamos abrir o Factorial, vamos em cenas, escolhemos a cena 13, Paletize. Agora vamos em File, Drivers, e em Driver escolhemos a opção Modbus CPIP Server. Agora vamos em Configuration e vou adicionar uma entrada digital e uma saída digital. Vou mover a variável Factorial Running para input 14 e a manual para input 13. E o removedor eu vou mover para coil 16. Além disso, eu vou tirar o removedor de forçado ligado, porque eu quero controlar ele durante a programação. Tá? Além de tirar ele de forçado ligado, eu vou mover ele aqui para o começo da esteira de saída. Então ele vai ficar aqui no começo da esteira de saída. Outra mudança que a gente tem que fazer é aqui no emissor. A gente tem que mudar a base que está sendo emitida. O score palette é muito pequeno, a gente tem que mudar para o palette. Tá? Essa configuração é bem importante, porque senão a caixa fica uma parte dela para fora. Então são essas alterações que a gente faz no Factorial. Então vamos lá. Vamos começar a revisão da programação. Aqui temos a borda de subida. Vamos utilizar as bordas de subida desses 5 sensores aqui: Pallet Entry, Box Set Entry, Pallet T-Sheet, Pusher Limit e Plate Limit. E utilizaremos somente uma borda de descida, que é o do sensor de movimento do elevador, o Elevator Moving. Vamos utilizar 2 temporizadores. A gente vai utilizar um temporizador porque a gente não tem um sensor aqui para indicar que as caixas vão chegar. Aí a gente vai contar o tempo e depois ativar o empurrador para jogar as caixas em cima da placa. O outro temporizador, que é do tipo pulso, tá? Esse aqui é do tipo tom, que a gente vai utilizar aqui. O daqui é do tipo pulso. Tá? Quando o pallet passar completamente por este sensor aqui, que está no começo da esteira de saída, nós desligamos a esteira e ativamos o removedor. Vamos dar um pulso de 500 milissegundos no removedor, que é o tempo suficiente para ele remover o pallet. Também temos 2 contadores. Um contador a gente vai utilizar para mover o valor dele para o display, e o outro é para contar para uma contagem local, né, para contar o número de caixas que a gente vai estar jogando aqui em cima da placa. Esse segundo contador a gente não vai exibir aqui o valor da contagem, a gente vai utilizar só para organizar as caixas, tá? Hora horizontal, hora vertical. Então vamos começar o sequenciamento. Tá? Para isso a gente vai utilizar um case que eu nomeei de passo. Então qual seria o passo 0? Ligar e desligar
as esteiras. Nós temos duas esteiras, essa box feeder, que é essa aqui, e temos a pallet feeder, que é essa aqui de baixo. Tá? Uma ela vai alimentar o pallet, vai trazer o pallet aqui para o elevador, e a outra vai trazer as caixas para cá, para a frente do empurrador, para que ela seja empurrada para cima da placa. Então, assim que eu pressionar o liga, vai ligar essas duas esteiras. Aí assim que esse sensor aqui ele detectar a caixa, nós desligamos essa esteira. E assim que esse sensor também detectar o pallet, esse aqui de baixo, ele detectar o pallet, nós também desligamos essa esteira. Quando as duas esteiras forem desligadas, nós vamos para o passo 1. Então, o começo é o sensor não detectou, liga a esteira, e quando ele detectar, desliga. Quando os dois estiverem detectados, vamos para o passo 1. O passo 1 é o início do carregamento do pallet no elevador. Bem aqui, nós temos este sensor, tá? E esse sensor, se ele não estiver detectando o pallet, por isso que a gente põe aqui if note, que ele é normalmente aberto. Para não detectar, a gente tem que colocar o if note. Então, se ele não estiver detectando o pallet, nós atribuímos o valor true à variável pallet feeder, que é essa esteira aqui, ou seja, nós vamos ligar ela novamente e também vamos ligar a load pallet, que é a esteira aqui do elevador. E assim que eu tiver uma borda de subida neste sensor aqui, uma borda de subida neste sensor significa que o pallet passou completamente por ele. Então assim que eu tiver uma borda de subida neste sensor, a gente desliga essa esteira aqui, o pallet feeder, que não vai mais precisar dela. E vamos para o passo 2. O passo 2 ele é o fim do carregamento do pallet e a subida do elevador. Assim que esse sensor aqui, no final da esteira do elevador, detectar o pallet, nós desligamos a esteira do elevador, atribuindo o valor falso à variável load pallet, e setamos essa variável true para o move to limit. Move to limit ele vai fazer o elevador subir até lá em cima. Se eu não setar o move to limit, ele vai subir, mas só um pouquinho. Tá? Então, para ele subir até lá em cima, eu tenho que setar essa variável move to limit, e para ele subir, eu tenho que setar a variável elevator up. Então a gente atribui o valor true a ela. E também vamos para o passo 3. O passo 3 é a parada do elevador. O elevador vai começar a subir. Quando ele chegar lá em cima, eu vou ter uma borda de descida. Quando eu tiver essa borda de descida, eu reseto a variável elevator up, atribuo o valor falso a ela. O elevador vai parar de subir. E eu também atribuo o valor falso a essa variável move to limit. Então, também vamos para o passo 4. O passo 4 é nós vamos escolher uma rotina de acordo com o status do virador. Tá? O virador é esse aqui. Tá? Se ele não tiver setado, nós vamos ter uma rotina. Se ele não tiver setado, vai passar 2 caixas, e se ele tiver setado, vai passar 3. Então a gente vai ter que fazer rotinas diferentes de acordo com o status dele. Tá? Além de ligarmos as esteiras. Tá? A box feeder nós já falamos, que é essa aqui. E a load belt é essa aqui.
Tá? A box é antes desse sensor, a load belt aqui é depois desse sensor aqui. Então, se o virador não estiver setado, nós vamos para o passo 5. Se ele estiver setado, vamos para o passo 11. Então vamos analisar primeiro o caso dele estar setado, que é o que nós vamos para o passo 5. Se ele não estiver setado, quando eu tiver uma borda de subida neste sensor, box set entry, que é esse sensor aqui, ou seja, quando a caixa passar completamente por ele, se a contagem for 2, 4 ou 6, do contador 2, nós desligamos a esteira box feeder, que é essa aqui. Tá? Porque quando ele não está virado, lembra vocês que eu passei de 2, 2. A caixa vai vir verticalmente aqui. Então a gente vai usar só duas. Então quando for 2, 4 ou 6, desliga a esteira box feeder e vai para o passo 6. E também não só quando for 2, 4 ou 6, quando for 14, 16 ou 18. Faz a mesma coisa, desliga a esteira box feeder, que é essa esteira aqui, e vai para o passo 6. Eu fiz separado para não ficar tão comprido aqui, já está comprido, né? Mas dá para jogar tudo junto aqui. Já o passo 6 é o posicionamento das caixas sobre a placa. Então, quando a saída do temporizador for true, nós vamos ativar o empurrador, atribuindo o valor true à variável push, e vamos desligar a load belt. Tá? Então, assim que a caixa passar completamente por este sensor, nós já vamos iniciar a contagem do tempo. E depois que terminar de contar o tempo, vai ativar a saída do temporizador, que é essa tom.q. Aí nós vamos empurrar as caixas sobre a placa. Aí quando tiver uma borda de subida nesse sensor, push limit, esse sensor ele detecta quando o empurrador chegou lá no final. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Quando o empurrador está recuado e quando ele chega no final. Vou ligar aqui o empurrador. Ó. Perceba que enquanto o empurrador está se movimentando, fica branco, quando ele chega lá no final fica vermelho, fica amarelo. Então quer dizer que o sensor não estava detectando que ele estava aqui no limite. Quando chega no final ele detecta que ele está no limite. Então a gente tem uma borda de subida aí. Ele estava no nível lógico 0, depois vai para o 1. Está indicando que ele chegou no final. Assim que ele chegar no final, nós mandamos ele voltar e vamos para o passo 7. O passo 7 é quando a gente vai, quando a contagem for 6, a gente vai ligar o virador, que é o turn, atribuindo o valor true a ele, e vamos para o passo 8. Tá? A gente põe aqui if note push, porque aqui a gente tem duas bordas de subida, na verdade. Né? É do mesmo sensor, mas uma é quando o push está setado, e a outra é quando o push está resetado. Tá? Isso aqui é para o push do reset, quando ele está recuando. A gente vai ter também uma borda de subida. Para não ter confusão, como a gente passa muito rápido de um passo para o outro, já poderia setar ele instantaneamente de novo. Tá? Ele ia ficar indo e voltando. A gente põe esse if note push aqui no passo 7. Então quando o empurrador recuar completamente, se a contagem for 6, nós ligamos o virador e vamos para o passo 8. Se a contagem for 12, nós resetamos o virador e vamos para o passo 8. Se a contagem for 18, nós vamos para o passo 8. Caso a contagem seja diferente de 6, 12 ou 18,
nós vamos para o passo 4. Tá? O que é o passo 4? Nós estamos voltando para cá. A gente está reaproveitando o nosso programa. A gente não vai fazer um passo se a gente já programou esse passo antes. Então, porque se a contagem for diferente de 6, a gente abastece de 6 em 6, certo? Se a contagem for diferente de 6, 12 ou 18, a gente tem que voltar para seguir os passos novamente para abastecer o pallet. Então, se for 6, 12, diferente de 6, 12 ou 18, nós vamos ligar novamente a box feeder e a load belt. Que essas são essas duas esteiras, para as caixas continuarem vindo para cá. Certo? Aí agora vamos ver, a gente reabasteceu e ligamos o virador. Agora vamos ver a rotina que vamos fazer com o virador setado. Com o virador setado nós vamos para o passo 11. O passo 11 é se o contador 2 for 9 ou 12, nós desligamos a esteira, box feeder, que é essa aqui. Assim que eu tiver uma borda de subida neste sensor, que é este sensor aqui. Tá? Indicando que a caixa passou completamente por ele. Passou completamente, se a contagem for 9 ou 12, nós desligamos a esteira e voltamos para o passo 6. Ó, novamente reaproveitando o passo. Aí se enxuga bastante o código. Então o passo 6 é aquele da contagem de tempo, para ativar o empurrador. Correto? Aí ele vai seguir novamente os passos 6 e 7. Tá, então, ele vai ficar fazendo isso. Tá? Primeiro estava em 0, aí ligou o true. Aí foi para aquela rotina do 11. Aí depois vai estar a contagem 12. Aí na contagem 12 ele reseta o turn, traz o virador de volta. Aí segue os mesmos passos de novo. Tá? Até a contagem ser 18. Quando a contagem for 18, ele vai também seguir lá o passo 8. Só que aqui vai seguir o passo 8, né? Vai para o 9, 10. Só que aqui no 10, quando a contagem for 18, aí ele vai fazer algo diferente. Tá? Vamos ver também essa rotina aqui 9 e 10, né? A 8, 9 e 10, que a gente não falou delas ainda. Tá? O passo 8 é a abertura da placa e o posicionamento das caixas. Então, a gente já tinha visto até ativar o empurrador, mas vamos ver agora o que acontece. Tá? Quando as caixas estiverem aqui sobre a placa, a gente vai setar essa variável camp, atribuindo o valor true a ela. O que é essa variável camp? Ela vai organizar as caixas, tá? Que as caixas, o empurrador vai jogar as caixas, elas vão ficar desorganizadas. A gente seta essa variável camp para ele prensar as caixas para elas ficarem organizadas sobre o pallet. Aí, quando as caixas já estiverem organizadas, quando esse clamp ele vai empurrar as caixas, quando chegar lá no final, este sensor detecta e ele manda abrir as placas. Então, organizou, apertou as caixas. Quando chegar no final do movimento desse clamp, dessa garra, esse sensor vai detectar isso e vai mandar abrir as placas, tá? Atribuindo o valor true ao open plate. Quando a placa abrir completamente, vai ter uma borda de subida neste sensor. Aí manda o clamp recuar, tá? Atribuindo o valor falso a ele. E vamos para o passo 9. O passo 9 é a descida do elevador para receber mais caixas.
Para ele receber mais caixa, eu vou descer só um pouquinho. Então, eu vou atribuir o valor true à variável elevatorDown. Como a variável moveToLimit eu não vou setar ela agora, quando eu mandar ele descer, atribuindo o valor true ao elevatorDown, ele vai descer só um pouquinho. Tá? Para isso que serve o moveToLimit, para ele descer completamente, ou subir completamente. Se o moveToLimit não tiver setado, ele desce ou sobe só um pouquinho. Então, eu mandei o elevador descer. O sensor de movimento vai detectar que ele está descendo. Ou seja, ele vai estar no nível lógico 1. Quando ele parar de descer, o sensor de movimento vai para o nível lógico 0. A gente vai ter uma borda de descida, que é essa aqui. Quando eu tiver essa borda de descida, eu reseto a variável elevatorDown, subindo o valor de false ela. E vamos para o passo 10. O passo 10 é o fechamento da placa. Tá? Fechamos a placa atribuindo o valor false à variável openPlate. Quando a placa fechar completamente, vai ter uma borda de subida neste sensor aqui. Se a contagem for menor que 18, nós voltamos para o passo 4, tá? Para fazer todo aquele processo novamente. E se a contagem for 18, aí sim nós vamos para o passo 12. O passo 12, agora, a gente vai setar a variável moveToLimit. Tá? Para quê? Para o elevador descer completamente, quando a gente setar a variável elevatorDown. Então setamos tanto o moveToLimit quanto o elevatorDown. Quando chegar lá embaixo, vai ter uma borda de descida no sensor de movimento do elevador. Aí nós resetamos essas variáveis aqui. E vamos para o passo 13. O passo 13 é ligar a esteira de carregamento do elevador, a lua de pallet. Então, vamos ligar essa esteira aqui. E também vamos ligar a esteira de saída. Certo? Aí quando o pallet passar completamente por este sensor aqui, vai dar um pulso no removedor e remover o pallet. Tá? E também quando a gente tiver essa borda de subida, nós desligamos as duas esteiras. Essa borda de subida que indica que o pallet passou completamente por este sensor. Desligamos as duas esteiras e voltamos para o passo 0. Se tiver pressionado Stop, essa variável Stop vai estar setada. Ou se tiver no modo manual, nós atribuímos o valor false à variável Enable, desabilitando o sistema. Faltou colocar aqui uma lógica para a luz de aviso, né? Então vamos adicionar essa lógica. Então, se o elevador estiver subindo ou descendo, a gente vai ligar essa luz de aviso. Então, a gente vai fazer essa lógica aí. Se o elevador estiver descendo, então essa variável vai estar setada. Ou se ele estiver subindo, aí vai ser a elevator up. Nós vamos atribuir o valor true ao warning light. Caso ele não esteja subindo nem descendo, nós atribuímos o valor de false.
Eu vou adicionar no bloco de notas também. Que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Então agora vamos fazer o login. Só ajustar o meu code Ctrl+I, porque ele foi... eu acabei saindo dele. Tem que fechar aqui, senão não adianta eu querer executar, que ele não vai executar. Ctrl+I, tá aqui. Então, ele apareceu aqui já até apareceu startado. Então vamos fazer o login. Aqui em Device, Scan Network, Desktop. Vai aguardar ele descarregar o programa no controlador. Vamos em File, Drivers e startar o servidor. Fechar aqui. Deixar essa câmera um pouquinho distante, depois a gente aproxima. Deixa eu salvar ela aqui. Então, não fez a comunicação, vamos ver o motivo. Na verdade já, né? Porque eu estava no modo de emergência. Então vamos começar testando primeiro o modo manual, né? A gente muda para automático. Ele vai realizar um ciclo e parar. Então, chegou aqui, parou, chegou lá, parou. Só que depois ele liga de novo. Aí passou duas, conta um tempo, espera um tempinho e vai empurrar. Passou as duas, conta um tempo e ativou o empurrador. Passa duas, conta um tempo e ativa o empurrador novamente. Agora vai setar aquele clamp, né, para organizar as caixas. Aí abre a placa, desce um pouquinho e fecha a placa novamente. Agora, ó, com o virador setado, as caixas ficam na horizontal.
mas o procedimento é o mesmo. Agora quando passa 3, conta um tempo e liga o empurrador. Organiza, abre a placa, desce um pouquinho e fecha a placa. Agora vai ser de 2 em 2 novamente. Aí vem na vertical, porque o virador foi resetado. 1, 2, empurra. 1, 2, espera um tempo e empurra novamente. Abre a placa. Agora vai descer completamente. Depois que fechou a placa, desce completamente. Passou completamente, dá um pulso no removedor suficiente para remover o pallet com as caixas, tá? Então, vamos agora virar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Desconectou. Aqui no Modbus Slave. Vamos voltar aqui no paletizador. Fazer o login novamente, porque fui desconectado. Agora vamos para o modo automático. Então, por algum motivo não está movendo aqui para o contador a contagem de peças. Eu acho que eu não adicionei aqui, né? Faltou adicionar aqui no Factorio. Adicionar a saída analógica. Na programação eu já tinha feito. Agora tá indo lá. Foram aquelas caixas do começo, mais as caixas que já foi aqui. O valor estava armazenado lá no CLP. Faltava eu adicionar ela no Factorio. Então a configuração que a gente fez das caixas é essa, tá? Vertical, horizontal, vertical. A gente conseguiu reaproveitar bastante os passos, né? A gente volta nos passos várias vezes. Basicamente o segredo para essa cena é essa, você conseguir saber em que momento você tem que voltar na sua programação. O elevador descendo. Como está no modo automático, ele já vai reiniciar sozinho.
E a contagem é feita assim que passa por esse sensor. Passou aqui por ele, contou. Passou, vai contar 1. Assim que passar, adicionar. Então vamos testar agora o nosso stop. Então, o stop ele para igual ao manual, né? Mas só para te testar. Assim que ele encerrar o ciclo, vai setar, vai resetar na verdade a variável enable. Então vai ficar piscando aqui o LED vermelho para indicar que a máquina vai parar. Então ela só vai parar quando nós encerrarmos o ciclo, ou seja, quando terminar as 18 caixas. A gente fez 18, mas você poderia colocar mais caixas aí, né? A gente fez 18 porque igual a da Real Games, na simulação da Real Games. Mas poderia perfeitamente ser mais caixas. Foi a última remessa de caixas. Ele vai descer completamente. Então assim que ele passar completamente por este sensor aqui, vai ativar o removedor e também atribui o valor de face e a variável enable, encerrando o ciclo. Então, mesmo que eu tenha no modo automático, como eu pressionei stop para parar, assim que encerrar o ciclo ele para. Ó, parou de piscar, porque parou o sistema. Então eu vou apertar start de novo. Vou testar agora o modo de emergência. Ó, parou tudo, tá? Pressionei o botão de emergência e parou tudo. E independente dele estar atuado ou não, da feita que eu apertei uma vez, mesmo que eu solte, ele não volta para o modo normal. A gente fez isso aí por uma questão de segurança. Ele só volta para o normal quando eu apertar o reset. Tá? Eu soltar ele e apertar reset, aí eu saio do modo de emergência. Tá? Viu que acendeu aqui assim que eu pressionei o reset. Então, se ele estiver atuado, não funciona nada, tá? E nem com reset ele volta. Tá? Eu tenho que soltar o botão de emergência e pressionar reset. Aí sim eu saio do modo de emergência. Então essa foi a programação da cena 13 para letais. Até mais, pessoal, muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, tchau, tchau.